Meu nome é Betuel, eu tenho 24 anos, eu vim do Rio Grande do Sul, estou atualmente morando aqui em São Paulo. Eu fui criado numa família conservadora, evangélica, meus pais e avós são pastores evangélicos, então desde pequeno minha criação foi bem fundamentalista. A minha família falava bastante que eu deveria casar com uma mulher, né? Então tinha o sonho da prometida, enfim, que eu iria casar com uma mulher e que eu iria dar continuidade ao ministério que os meus avós e pais construíram, né? Que eu iria dar continuidade porque eu era o primogênito homem. Então, pelos meus 6 anos ali, eu ficava me questionando, mas e se eu casasse com um homem, como é que seria, né? Eu cheguei e falei isso para minha mãe e ao mesmo tempo ela questionou assim, não tem como isso acontecer. Os meninos foram feitos para as meninas, né? E desde então eu tinha aquela pulga atrás da orelha. E com 12 anos eu descobri que eu realmente era gay. Eu me apaixonei por um colega de classe e aí eu contei para minha mãe. Olha, mãe, eu tô gostando de um colega meu, ele é meu amigo e eu acho que isso é uma coisa, não sei se é certo ou se é errado, mas eu sei que eu tô sentindo isso. E no mesmo momento que eu contei pra ela, ela começou a chorar muito. Ela começou a chorar assim desesperadamente, tipo de soluçar, de ficar assim muito mal mesmo. E como eu era uma criança, tinha 12 anos, aquilo me assustou bastante. Falou assim: "Não, mas eu vou ter que contar pro teu pai". Eu falei: "Não conta, pelo amor de Deus, não fala isso". Porque se ela já estava naquele estado, imagina meu pai, pastor, como que ele ia ficar, né, sendo um homem. Aí ela contou pro meu pai, né, que tinha acontecido aquilo. E aí meu pai, ele desabou, assim. Desabou também, foi como se eu tivesse morrido, assim, tipo, criança não existe mais, agora, a partir de agora eu virei um adulto para eles. E aí meu pai, ele veio... Meu pai, ele veio para mim dizendo que se eu fosse assim, ele nunca ia me amar. Então aquilo me traumatizou bastante, porque eu era uma criança e eu tinha todo o afeto dos meus pais, dos meus 0 até os meus 12 anos de idade, eu tinha muito amor, muito carinho. E aí quando eu fiz 12 anos, parece que tudo aquilo desapareceu. Desde que eu contei isso, que eu estava gostando de menino. E aí meu pai começou a falar assim que a gente deveria resolver isso. E ele falou assim, ou desisto da igreja, tudo que a gente construiu, tudo que a nossa família construiu, a gente vai desistir, eu não vou ser mais pastor. Ou tu precisa mudar, né? Você precisa se transformar. E tantas pessoas que ele tinha a responsabilidade, né? Como é que tudo isso ia sumir só por causa minha? Então, a partir disso, eu comecei a, tipo, ser levado a ter uma rotina de orações e muito forte, assim. Então, todos os dias a gente orava até 2 vezes por dia. A família toda, meus avós, eles oravam, expulsando os espíritos malignos que eu tinha dentro de mim, né? Que aquela criança tinha. E eles não sabiam por onde que tinha entrado, se era na escola, enfim. E eles me trocaram de escola para uma escola adventista. Os adventistas também não aceitam homossexuais, né? É uma religião que se você é homossexual ou transexual, você não pode fazer parte da comunidade de membros. No primeiro momento que eu entrei na escola, eu vi um menino que era como eu, que ele era gay também. Ele também era e ele vivia reprimido, por conta que a família colocou ele na escola pelo mesmo motivo. Então, a gente se conheceu, a gente começou a se envolver, não era uma paixão exatamente, mas era uma vontade que os dois tinham, e a gente se envolveu. E aí eu dei meu primeiro beijo no menino. E aí a diretora descobriu, os professores viam que a gente tinha um envolvimento, né, e comunicaram para os meus pais. E aí foi um surto muito maior, né, porque meu pai descobriu isso, e aí ele foi muito agressivo comigo. Ele ficou muito brabo comigo, e aí ele pegou um chicote que meu avô tinha, assim, e ele queria me chicotear porque eu tinha beijado o menino. A minha mãe que não deixou, a minha irmã também, então foi um surto, assim, ela segurando meu pai para não me chicotear. E aí, enfim, a família se acalmou, a gente dormiu, ele até pediu perdão pelo que ele fez, pelo que ele tentou fazer e não conseguiu. Ele também pediu perdão dizendo que ele iria me amar, mas nas atitudes não parecia, sabe? É uma dor muito grande que eu tenho porque
eu acho muito injusto, porque se eu fosse hétero, eu não passaria por nada disso que eu passei. Então a família era perfeita e aí do nada parece que eu destruí tudo, entende? Como se eu fosse o propulsor do desmoronamento da minha família. Teve esse episódio e meu pai se acalmou e falou assim, não, então vamos para um retiro. A gente tem um retiro na igreja que se chama Encontro com Deus. E nesse Encontro com Deus são 3 dias onde a gente não pode falar, é um voto de silêncio. Eu fiquei alojado com assassinos, com estupradores, tipo pessoas assim que tinham pecados e tinham homossexuais lá no meio, como se fosse tudo dentro do mesmo pacote. E a gente tinha tipo assim uma lista de pecados e aí eu marquei assim o homossexualismo, né? E a gente tinha que pegar aquele papel que a gente havia marcado e tinha que jogar numa fogueira e tinha que confessar em voz alta. Eu peço perdão a Deus pelo homossexualismo. Isso, tipo assim, foi 2014, 2015, sabe? Tipo, não é uma coisa tanto tempo atrás. Como meu pai é pastor, vinham muitos pastores, assim, na minha casa, durante toda a minha adolescência, dos meus 12 até os meus 19 anos, que vinham orar por mim e expulsar o espírito de homossexualismo da minha vida. Era uma opressão em casa muito forte nesse período. Meu pai já ameaçava, ó, se eu te ver com algum macho, que tu não mora, entendeu? Quando eu estiver debaixo do meu teto, as regras são essas e, tipo, não tem coisa com homem, nada disso. Dentro da igreja evangélica é proibido fazer sexo antes do casamento. Então, meu pai ele sempre foi muito controlador, inclusive com meu irmão que é hétero, né? Ele também, assim, é muito controlador. Com a minha irmã também, ela é hétero. E meus pais viram que eu estava me aproximando de uma menina, que eu estava ficando amigo dela. E eles incentivaram que eu namorasse com ela, que eu investisse, assim, no relacionamento. E aí eu comecei a namorar e realmente eu gostava dela. Gostava da pessoa que ela era, né? Só que o meu pai ele começou a ser muito liberal, eles incentivavam isso a acontecer. Então, assim, apesar de ser pecado, o meu pecado era maior, o homossexualismo era maior do que, libertinagem fora do casamento, entendeu? Porque, depois ele arruma, depois ele conserta. Se não fosse por esse contexto, eu nunca teria me envolvido com nenhuma mulher, porque eu não tinha vontade. E depois eu contei para os meus pais assim, olha, eu acho que eu não quero namorar com ela, acho que eu não estou me sentindo confortável, não falei exatamente o motivo, só falei que não queria mais. E aí eu comecei a me envolver não só com meu namorado, mas antes dele comecei a experimentar os meninos, aí de fato com mais liberdade do que eu era quando eu era adolescente, né? E aí eu me deparei com a minha crença religiosa, a minha crença em Deus, a minha crença na religião evangélica, que era muito forte na minha vida, ela entrar em conflito. E eu tinha muitos amigos que eram ateus, agnósticos, que falavam, cara, não é errado, tipo assim, não é errado ser gay, entendeu? Olha, estamos no século XXI, tipo, isso não acontece. Eu falei, gente, todo mundo que eu conheço que é gay é curado. Tipo assim, é uma realidade que as pessoas não entendem, sabe? Que elas acham que é muito longe, porque as pessoas, elas vivem em bolhas. E as pessoas que passam pelo processo de cura, elas não estão dentro da bolha LGBT muitas vezes, elas estão em outro universo, completamente diferente do que eu tô hoje. Então, eu me deparava com os meus amigos, com os meus novos amigos, e aí eu comecei a entrar em depressão muito grave, assim, eu comecei a, tipo assim, eu não conseguia dormir, eu fiquei despersonalizado, porque a minha crença já não fazia mais sentido, e eu falei, cara, se eu não acredito em Deus, tipo assim, se Deus condena quem eu sou, e se eu acredito nele, não tem motivo de existir. Eu não tive exatamente pensamentos suicidas, mas eu tive muita vontade de morrer. A figura da minha mãe também foi uma questão muito complicada, porque ela não aceita. Inclusive, uma coisa que me machuca muito, que ela comparava com zoofilia, com prostituição, ela botava tudo no mesmo pacote. E eu não tinha acesso a psicólogos, né? Psicólogos era proibido dentro da igreja. Meu pai só permitia que eu tivesse acesso a outros pastores. Então, minha única saída foi assim, cara, eu vou na psicóloga da universidade. Eu cheguei lá na psicóloga e tal, fiz uma ficha, foi uma burocracia, mas eu consegui a psicóloga. E a mulher, justamente, ela era evangélica, apesar de ser de uma universidade pública, e ela simplesmente concordou com tudo que meu pai havia dito. Então, eu saí da terapia muito pior do que eu estava. Assim, ela sendo uma psicóloga credenciada, ela interferiu, porque ela falou assim, não, porque a Bíblia é a verdade.
Então, se está escrito ali que é um pecado, é um pecado. Ela falava assim, você é mimado porque você quer viver a sua vida sem perder nenhum dos benefícios. Eu falei, cara, eu só quero ter um teto. Só quero ter um teto, eu não quero que meus pais me expulsem de casa. Eu saí da consulta chorando, falando, cara, eu vou pro inferno mesmo. Tipo assim, minha vida acabou, eu não tenho outra saída, eu vou ter que virar hétero, entendeu? E aí vou ter que construir minha vida de outra forma. Eu não sabia que eu estava passando por um processo de cura. A cura dentro da igreja é uma coisa muito velada. Eles nem usam termos de cura, né? E é uma violência psicológica que acontece, que às vezes ela reflete em profissionais que congregam nessa religião. Não estou dizendo que todo psicólogo evangélico é fundamentalista e vai utilizar da religião para terapia. Mas isso acontece muito e é uma coisa que a igreja aprova, até porque a pessoa ela não pode dividir, uma coisa muito assim que afeta todas as áreas da vida. Mas eu não estava naquele contexto, não tinha saída, eu precisava sair daquele lugar que estava um inferno. E aí, enfim, teve a pandemia e em 2021 eu estava namorando com meu namorado escondido, já estava no relacionamento que eu não falava. Aí meu pai colocou um basta, ele falou assim, ó, ou você fica aqui e termina esse namoro, larga esse menino e volta para os caminhos certos, os caminhos de Deus, os caminhos que eu te ensinei desde pequeno, ou você vai viver sua vida em outro lugar, porque aqui não dá para ficar. Então, foi o momento da minha expulsão de casa, que não é aquela coisa de filme, é uma coisa velada, é uma coisa organizada, é uma coisa sutil, mas é uma coisa que destrói. Desde aquele momento, eu comecei a dar minha cara na Desviados e eu vi que o que acontecia comigo era uma coisa que acontecia com muita gente. Eu comecei a expor isso que acontecia dentro da minha casa. Essa repressão dentro da igreja por famílias evangélicas é algo que acontece muito, causada pelo fundamentalismo religioso. E eles são muito organizados. Infelizmente, eu tenho muitos amigos que passaram por esse processo e muitas pessoas que eu conheço, elas não conseguiram sobreviver. Eu acho que para as pessoas de fora dessa bolha religiosa é uma coisa que são coisas improváveis ou coisas que nunca aconteceriam hoje. Mas isso acontece, é uma coisa estimulada e é um preconceito que é divulgado aí todos os dias, entende? Uma coisa que fomenta, é um preconceito organizado. É uma coisa que precisa ser criminalizada, precisa ser enfrentada e a gente precisa ir na raiz do problema. Eu tenho uma página onde a gente fala e questiona sobre o fundamentalismo religioso, a gente explora as vivências das pessoas que conseguiram se libertar disso. Muitos LGBTs têm a criação evangélica ou católica ou religiosa desde muito cedo e essas coisas elas acabam ficando firmadas na nossa mente de uma forma muito forte. Então a gente se apoiando, a gente vivendo o nosso passado e questionando muitas coisas, a gente consegue se libertar aos poucos. Até estou sendo um pouco radical, mas as igrejas que acreditam e prezam pela cura LGBT e que elas fazem isso, elas deveriam ser fechadas. Eu acho que não deveria existir isso no Brasil. Eu sou a favor da liberdade religiosa, mas quando a liberdade afeta a liberdade do outro, isso não pode acontecer. Essas instituições, elas estimulam muito e muitos profissionais, eles surgem daí e eles vão para a sociedade em outros espaços. Então, eu acho que se a gente for na raiz do problema, questionando e tendo ações aí políticas, públicas que vão confrontar isso de fato, mas que seja muito pesado, eu acho que é o que vai fazer a gente conseguir ter uma evolução aí com a questão da LGBTfobia.